Muito bem, sejam todos muito bem-vindos para mais um tempo de reflexão em cima da Palavra de Deus. Estamos algumas aulas já falando sobre Zacarias 12 e estamos rodeando as últimas, acho que duas aulas, estivemos rodeando o versículo 10, citando, mas dando mais contexto. Hoje nós queremos realmente focar mais nesse texto maravilhoso. É um texto, acho que conhecido, mas não é tão... Eu acho que tem muita gente que até conhece o texto, mas talvez não associa diretamente à segunda vinda. E realmente, quando nós falamos, o tema da aula hoje, nós temos falado sobre o final da história, a consumação, o clímax de tudo, quando Deus vai finalizar a história, vai colocar um fim nessa etapa e iniciar essa novo tempo, né? A vinda do reino de Deus e do reino eterno. Então, é um momento mais dramático da história, todos nós sabemos que é a volta de Jesus. Se alguém questionar, mas e a primeira vinda, não foi dramático também? Mas a questão da primeira vinda é que foi algo mais escondido, Jesus foi rejeitado, muita gente não sabia que Jesus era o Filho de Deus, Jesus veio num povo pequeno, né, uma nação pequena, enfim, não tinha algo que afetou o mundo inteiro naquela época. Viria a afetar. A cruz é o centro da história, mas não foi o momento mais dramático da história, nesse sentido de ser uma coisa visível e também no sentido de ser uma finalização, porque Jesus venceu todos os inimigos, ele ganhou uma vitória final, uma vitória completa na cruz, não falta nada. Mas o que ele fez na cruz foi o início dessa consumação. Os escritores do Novo Testamento chamam até, a partir da época de Jesus, já os últimos dias, mas ainda não era a consumação, não era o final, porque o final é quando Jesus vai voltar. Então, a volta de Jesus, acho que todos podemos combinar, a volta de Jesus realmente é o momento mais dramático de toda a história, mas o ponto desta aula de hoje é de entender que esse acontecimento descrito aqui em Zacarias 12:10, na maioria das vezes, a gente não escuta muito quando tem estudos ou pregações ou cânticos sobre a segunda vinda. Não é muito comum as pessoas incluírem este acontecimento. Até mesmo essa questão que começa a falar em Zacarias 12 sobre a grande batalha final, tem mais conhecimento. É mais comum as pessoas conhecerem. Tem várias profecias no Primeiro Testamento e no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, as palavras de Jesus. A grande batalha final em torno de Jerusalém é um pouco mais conhecido. Quando as pessoas visualizam, quando nós pensamos na segunda vinda, pensamos naquela cena de Jesus voltar, todo olho vendo Jesus, que é o que fala, né, nos evangelhos, no livro de Apocalipse, fala de todo olho ver Jesus, fala também da cena de Jesus montado num cavalo branco, com todos os seus exércitos, exercendo juízo, mas também estabelecendo seu reino, sentando no trono, ressurreição dos mortos. Então, nós temos várias coisas associadas à volta de Jesus, principalmente o aparecimento dele e também toda essa questão do grande juízo final, de separação, de realmente colocar o reino de Deus na terra e de ter só justiça e de ter uma vitória final contra todas as forças e todos os exércitos do mal e o juízo sobre os ímpios. Então, assim, há várias coisas associadas mais frequentemente à volta de Jesus.
E o que eu quero dizer é que esse acontecimento do versículo 10, Zacarias 12, 10, é algo muitíssimo importante. Não tem uma descrição tão clara desse momento dramático, desse drama final, né, da história da redenção. Essa aqui é a melhor descrição, é mais completa sobre o que vai acontecer nesse sentido, mas a gente tem mostrado que todo o contexto do drama da redenção no Primeiro Testamento e durante toda a história tem a ver com isso, e é por isso nós precisamos entender mais. E algo muito importante em tudo isso é entendermos, com a ajuda de Deus, com a preparação do nosso coração, queremos entender esse drama do ponto de vista de Deus. Porque, claro que os profetas, muitas descrições, são feitas a partir da nossa perspectiva. Como que o mundo vai estar? Qual sensação que isso vai dar para quem está esperando o dia, para quem não está esperando? Então nós temos assim muitas descrições, e é válido porque interessa para nós. Qual é a nossa perspectiva? O que nós vamos sentir? O que a humanidade em geral vai sentir diante da volta de Jesus? Mas eu quero olhar um pouquinho, embora esse texto, numa primeira olhada, você pode pensar, mas isso aqui é do ponto de vista dos homens, né? Quando o povo de Israel enxergar, quando eles tiverem a visão, quando eles conhecerem de fato quem é o Messias, como que eles vão reagir. Então, de fato, esse versículo e até o final, né, de 10 a 14, né, ao final do capítulo 12, está descrevendo algo que vai acontecer da perspectiva humana mesmo. Mas eu quero olhar para isso do ponto de vista de Deus. Eu quero enxergar um pouquinho qual é a expectativa de Deus. Esse momento descrito aqui, esse acontecimento que faz parte de todos os outros acontecimentos da vinda de Jesus, naquele dia vai ter vários acontecimentos, várias coisas acontecendo, várias sensações, vários efeitos. Tem muita coisa que vai acontecer nesse momento. Mas qual é o sentimento de Deus, se é que nós podemos fazer essa pergunta? Qual é a expectativa de Deus? Por que Deus considera isso como o momento mais dramático? Qual é a expectativa e o anseio de Deus para esse momento? Que nós temos escrito claramente nas Escrituras que Deus não tem um desejo de trazer vingança. O anseio do coração de Deus não é juízo, não é o prazer. A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, a expectativa de Deus, sim, é que haja uma eliminação, uma purificação, uma preparação para que o reino dele possa ser estabelecido e não ser mais ameaçado, não haver mais concorrência entre Deus e outros poderes, outros reis, outros senhores. Mas o anseio de Deus é por algo muito especial. E é isso que nós queremos ver. Vamos orar pedindo ajuda dele para que a gente possa ter alegria, para que a gente possa ter expectativa, para que a gente possa entender melhor o drama desse momento. Senhor, nós sabemos que o pecado que trouxe tantos efeitos sobre nossa vida, sobre a história, o sofrimento, nós olhamos muito da nossa perspectiva. Nós temos muitos sentimentos em relação a tanta coisa injusta, quanto sofrimento, quantas enfermidades. Então, quando nós pensamos na volta de Jesus, na tua vinda, no teu reino, nós temos muitas expectativas, nós temos muitos anseios.
Nós queremos ser salvos, nós queremos ser livres de todo mal, nós queremos viver em paz e harmonia, queremos ver a criação restaurada, mas queremos entender qual é a expectativa tua, qual é o drama da história do teu ponto de vista. Então, Senhor, nós olhamos para Ti neste momento e pedimos, Senhor, prepara o nosso coração, que nós também possamos ter momentos preparatórios de ver o Senhor, de ver o teu coração, de ver o que o Senhor espera, de ver o que o Senhor está buscando, de ter realmente uma clareza maior para nós podermos também cooperar e nós podemos nos alegrar contigo, porque é uma história de amor, é uma história, é um grande romance e nós queremos participar disso juntamente com o Senhor e sentir alegria nesse final que vai valer a pena, que vai ser um final adequado, que vai ser um final que vai realmente compensar tudo que nós passamos, mas muito mais tudo que o Senhor passou durante a história. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, mais uma vez, vamos olhar ao texto antes de construir algumas coisas em torno desse versículo. Lembrando, então, que a primeira parte, os primeiros 9 versículos do capítulo 12, ele está descrevendo a grande batalha, descrevendo como todas as nações virão contra Jerusalém. E eu vou ler mais uma vez o texto do versículo 10, que depois que ele fala que o Senhor vai colocar confusão nos inimigos, que ele vai colocar cegueira nos cavalos, tontura nos que dirigem, e Deus vai fortalecer os habitantes de Jerusalém, de Judá, ele vai salvar, ele vai trazer uma intervenção gloriosa. Então, depois de falar sobre tudo isso, aí no versículo 10 ele fala sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim, obviamente é Deus falando, a quem trespassaram, e o prantearão. É interessante como ele fala na primeira pessoa e depois ele fala na terceira pessoa. Eles olharão para mim, a quem trespassaram, e o prantearão. Prantearão pela vida que eles perderam, a chance, perderam, não aceitaram o Messias, não só naquela época, mas durante toda a história, até hoje. Eles vão prantear como quem pranteia por seu filho único. Imagine a dor de alguém perder. Ele usa os dois termos nesse versículo: filho único, que é o máximo de dor, e o filho primogênito. Se tem mais filhos, mas o primeiro filho. Então, imagine a dor. Chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Será grande o pranto. Então, parece uma cena triste, mas todo o contexto é que Deus não está falando sobre o lamento de quem vai se perder, quem está sendo condenado eternamente, perdendo a salvação. Não é essa a descrição, porque ele está dizendo que ele vai derramar um espírito de graça e de súplicas, e eles vão olhar para Deus, e eles vão entender o que eles fizeram e vão ter o espírito de graça e de súplicas. Deus não daria o espírito de graça e súplicas se essa revelação fosse uma revelação que resultasse em condenação. Então, eu coloquei aqui nessa folha para a gente realmente entender. Na última aula a gente falou sobre o drama da história, né? Não vou voltar nisso, mas ao mesmo tempo eu preciso buscar sempre essa ideia assim, de que não é só uma experiência momentânea, a história, o drama que vem se desenrolando, que vem acontecendo ao longo da história, torna o drama mais profundo, o sentimento é muito maior,
Assim, seria tremendo assim se só naquela geração da volta de Jesus ele estivesse numa guerra e Jesus aparecesse, livrasse. Seria um drama, seria um momento de muita emoção. Mas o que ele está descrevendo aqui é um momento culminante, é o clímax de toda uma história. E quando você lê um livro, um romance, ou quando você assiste um filme, muitas vezes quando tem uma saga muito longa, às vezes até de mais de uma geração, quando você acompanha uma história que tem tragédias, que tem lutas, que tem dificuldades, que tem privações, que tem várias derrotas, mas no fim tem uma vitória. Então, essa história que se desenvolve, que cria um sentimento, que cria uma profundidade. Nós temos uma vida curta, nós temos uma visão curta, nós sentimos muito momento, mas Deus olha para a história toda. E nós podemos ter esse olhar também. Nós podemos olhar não só para o Holocausto, por exemplo. Quando você estuda a história dos judeus, o Holocausto foi uma história muito mais documentada, muito mais conhecida e muito mais ampla do que outras perseguições, mas, na verdade, o Holocausto é numa sequência. Houve muitas perseguições, muitas mortes, muitos extermínios de populações ao longo da história. Então, é isso que traz um sentimento maior. É isso que eu quero, de alguma maneira, captar. A minha sensação, sempre quando falamos sobre qualquer texto da Bíblia, a gente se sente muito incapaz, porque é a palavra de Deus, é o sentimento de Deus. Nós não temos a complexidade, nós não temos a profundidade, nós não temos capacidade para entender tudo que Deus sente, tudo que Deus quer, tudo que Deus planeja. Mas quando nós olhamos para alguns textos em particular, falar sobre a morte de Jesus, falar sobre a volta de Jesus, falar sobre momentos muito importantes, há vários textos na Bíblia que me enchem particularmente com muito temor. Como é que eu posso falar sobre isso? Como é que eu posso falar sobre esse acontecimento futuro que Zacarias está descrevendo aqui? Como é que eu posso entender esse momento da história que Deus está revelando um pouquinho para Zacarias? Fala assim, olha, vai chegar um momento, vai chegar o dia. Lembra que Zacarias, Zorobabel, essa época aqui, eles experimentaram momentos muito emotivos, muito dramáticos, voltando de um cativeiro de 70 anos, reconstruindo a casa de Deus, vendo tudo em destruição e começando a ver a restauração. No livro de Esdras fala que os anciãos choraram porque eles tinham visto o templo original e agora estava reconstruindo. Era um choro de alegria, de tristeza, porque não ia chegar nem perto da glória daquela casa que foi destruída. Enfim, tem esses momentos carregados que se você não está vivendo isso, se você não sente na sua própria vida, é difícil você captar a importância, a profundidade, a extensão dos sentimentos. E aqui, essa descrição do versículo 10 é uma descrição, é um acontecimento que coroa milênios de história. É algo que finaliza, não é um final inadequado, não é um final assim, sem gosto, insosso, sem muita assim. Às vezes tem um acontecimento tão grande. Imagine alguém que é responsável por dirigir embriagado e uma família perde crianças, perde membros da família e o motorista que estava embriagado e que causou uma tragédia tão grande, ele chega e fala assim, gente, me perdoa, eu não devia ter feito isso, isso é uma coisa superficial. Isso não vale, isso não consegue compensar o tamanho da tragédia.
Então, o que eu quero mostrar aqui é claro que não poderia ter um arrependimento digno de séculos e milênios da dor do coração de Deus. Não existe algo que possa pagar. Não existe algo que possa compensar a rejeição do Messias que veio, o Filho de Deus, deu tudo, saiu da glória, se despiu de tudo, sofreu como homem, sofreu como criminoso, foi rejeitado. O que poderia compensar isso? O que poderia servir realmente para amenizar, para compensar aquele sofrimento? Então, o que eu quero dizer é que essas coisas são muito amplas. Eu sou totalmente incapaz de descrever, de fazer justiça, né, para o tamanho do drama, do sentimento, do coração de Deus. Impossível, eu não tenho palavras, eu não tenho condições de transmitir, mas é o nosso anseio. É o nosso anseio nesta hora olhar para esse texto, olhar para a história, olhar para o que já aconteceu, olhar para o futuro e dizer que final será que Deus planejou? O que é que Deus planejou para finalizar, para consumar, para servir de final que compensa tudo que aconteceu? Essa é a sensação que eu tenho assim, de ser inadequado para essa tarefa. Mas eu queria antes de ler alguns textos e de tentar falar um pouquinho sobre o sentimento de Deus, sobre a expectativa de Deus, o que Deus espera desse momento. Eu queria a gente tem falado bastante sobre profecias, sobre o quebra-cabeças, que cada profecia é uma peça que vai se encaixando, a gente tem que juntar as profecias, a gente tem que combinar várias partes que nas Escrituras que fala sobre um acontecimento para poder entender as várias partes, porque uma revelação, um profeta, uma profecia sempre mostrava uma parte. Então tem as lacunas, tem as peças que uma vai complementando a outra. Então, olha só, quando a gente vê, principalmente, né, nos profetas do Primeiro Testamento, quando a gente olha as profecias de restauração, as promessas de Deus falando para todos eles, todos os profetas, eles receberam essa visão de que Deus estava tratando, disciplinando, cuidando do seu povo para que pudessem voltar, para que pudessem se unir a Ele, para que Deus pudesse alcançar o que Ele queria. E quando o povo não correspondia, quando o povo quebrava as alianças, quando o povo abandonava seu amor por Deus, então Deus tratava, Deus fazia algo para que o povo pudesse voltar. E quando os profetas falavam, olha, vai acontecer isso, 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 porque vocês foram infiéis, porque vocês não guardaram a aliança, porque vocês não foram fiéis a mim. Então, as profecias estão cheias de juízo, de castigo, de disciplina de Deus, mas sempre tem mas eu vou trazer vocês de volta, mas no fim vai dar certo, mas no fim eu vou conseguir. E o que, um parênteses rápido aqui, é que na nova aliança, já que Deus incluiu povos de todas as nações, todas as etnias, nós perdemos, muitas vezes, em grande parte, nós perdemos a esperança de Deus de conseguir o que Ele queria naquela nação, a nação de Israel. Aquilo que Ele prometeu, aquilo que faz parte. Não, Ele já usou o povo de Israel, já veio o Messias, já recebemos as Escrituras. Deus não precisa mais do povo de Israel para cumprir o seu plano de redenção.
Não, o plano de redenção, de restauração de toda a criação, de colocar o reino de Deus na terra, de expressar o que Deus sempre quis, ele não terminou. Então, quando os profetas recebiam as promessas de restauração, então eu queria colocar aqui várias coisas e até talvez rapidamente ler no livro de Zacarias as diversas promessas que tem, para a gente entender onde estão as lacunas e o que estava faltando. Então, uma das coisas que mais aparecem nas profecias é que Deus vai trazer o seu povo, o povo de Israel, que tinha sido disperso, espalhado, arrancado da terra, jogado para as nações. Isso fez parte, né, do castigo, né, da disciplina. Então ele sempre fala, vou trazer vocês de volta. Isso já estava acontecendo nos dias, né, na geração de Zacarias, mas isso aconteceria de uma maneira maior, porque teria uma outra dispersão depois daquela época. Então, volta à terra, paz, prosperidade, felicidade, eles voltariam para a terra, não teriam mais perigos, não seriam ameaçados, não seriam conquistados, não seriam oprimidos. Então, paz, prosperidade, felicidade, vocês vão viver uma vida gostosa, tranquila, o sonho de todo mundo, de ter uma vida em paz, de ter uma vida de felicidade. Livramento, vitória, eles não seriam mais derrotados, sempre eles viviam sendo atacados, sendo oprimidos, sendo conquistados por outras nações. Então, a restauração seria um momento de livramento, de vitória. Eles teriam alegria, muitos profetas, Jeremias 31 e Isaías, vários textos em Isaías, tem muitas profecias que falam a respeito da alegria. Vocês vão voltar cantando, vocês vão voltar celebrando. As cidades que estavam desertas, as cidades que não tinham mais movimento, não tinha mais vida, tudo destruído, só feras do campo ocupando ali, ou povos de outras terras. Não, vocês vão voltar, vocês vão ter alegria outra vez, né? Quanta tristeza nós temos no mundo hoje, parece que a gente nem tem direito de ter realmente alegria, porque se tem alguma coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa ruim acontecendo, talvez não para nós, mas para outras pessoas. Então, parece que a alegria no tempo presente, ela nunca é completa, ela sempre tem algo ruim que vai acontecer. A própria velhice é uma tristeza, ou perda de pessoas, ou doenças, ou, enfim, né? Sempre tem a presença de fatores de tristeza, de tragédia, mas ele fala de um tempo de alegria, de celebração. Ele fala da restauração do reino, o reino de Davi e Salomão, não só o reino, eles sendo independentes, não sendo mais sujeitos a outras nações, mas Israel sendo a sede do governo, Jerusalém ser o lugar do trono, o trono que vai trazer o governo sobre toda a terra. Aí em seguida já tem a habitação de Deus que vai junto, porque na verdade essa restauração do reino do filho de Davi, da descendente de Davi, vai acontecer quando o grande descendente de Davi vier definitivamente e governar. Então, a restauração do reino sobre todas as nações, e vai junto com isso, é inseparável o fato de que Deus vai habitar, Deus vai se mudar definitivamente, os céus e a terra se tornam um, a nova Jerusalém desce do céu, assim a visão que nós temos também no Novo Testamento, na Nova Aliança, é exatamente isso, que vai ter o reinado de Deus sobre toda a terra, e ele vai habitar. Não vai ter mais divisão, vai ter uma união perfeita. Não vai ter mais dois reinos em Israel, não vai ter mais essa rivalidade, essa luta interna
entre as tribos, entre Efraim, ou as 10 tribos e Judá, vai ter a cura de todas as divisões e vai haver uma renovação de uma aliança com Deus, né? Essa aliança que tinha sido quebrada e a aliança que será sempre era o propósito de Deus, mas uma aliança que será eterna. Então, são esses elementos que a gente encontra em muitas profecias. Você não encontra todos esses elementos em uma profecia só, mas você tem sempre esses elementos na restauração. Zacarias, que é o profeta, um dos profetas da restauração, ele recebe algumas desses elementos, vários, né, nas profecias dele. Eu vou bem rápido, só para a gente assinalar, né, assim, marcar os lugares. Vamos dar uma passada muito rápida desde o primeiro capítulo de Zacarias, lembrando as várias profecias que Zacarias recebeu sobre essa restauração. Só para a gente, isso sem mencionar tantos outros profetas que também tinham esses mesmos elementos nas profecias que eles receberam. Então, Zacarias capítulo 1, versículo 14. O anjo que falava comigo me disse: clama, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande zelo ou ciúme, estou enciumado por Jerusalém e por Sião. Versículo 16, voltarei para Jerusalém com misericórdia, minha casa nela será edificada. E aí, versículo 17, minhas cidades se transbordarão de bens, o Senhor ainda consolará Sião e escolherá a Jerusalém. Então, vai vendo vários elementos aqui já constando. Capítulo 2, versículo 8, assim diz o Senhor dos Exércitos, depois que me glorificou, me enviou às nações que vos despojaram, aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Então, isso faz parte desse drama. Israel é a menina do olho de Deus, quer dizer, aquilo que é mais precioso, mais sensível, né? E ele fala, versículo 10, exulta, celebração, alegra-te, ó filho de Sião, porque eu venho e habitarei no meio de ti. 11, muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Versículo 12, o Senhor possuirá Judá como sua porção, ele vai habitar, e toda a carne vai se calar diante do Senhor. Então, tem todas essas profecias que falam que eles vão voltar, eles vão habitar na terra, Deus vai habitar ali, e vai ter todos esses acontecimentos, né? Capítulo 3, versículo 9, ele fala que ele vai tirar a iniquidade desta terra num só dia. Então ele fala de purificação, nem coloquei isso aqui, mas seria a renovação da aliança, seria algo que vai acontecer para que Deus possa habitar ali, que tem que ter a purificação de toda a iniquidade. Capítulo 8, versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos, zelo, eu tenho ciúme por Sião, com grande ciúme, com grande indignação, zelo por ela. Aí ele fala que Jerusalém vai ser habitado, os velhos e velhos vai ter uma vida tranquila, eu salvarei o meu povo, versículo 8, eu os trarei, 7, né, da terra do Oriente, da terra do Ocidente, né, essa primeira parte de voltar de todas as nações. Então ele vai descrevendo o que vai acontecer ali com o retorno do seu povo. Zacarias 9, versículo 16. O Senhor seu Deus naquele dia o salvará. Isso aqui é livramento, vitória. Como ao rebanho do seu povo, como as pedras de uma coroa. Eles serão exaltados na sua terra. Vai ter prosperidade. Capítulo 10, versículo 6. Fortalecerei a casa de Judá, salvarei a casa de José. Unidade entre as duas casas.
tornarei a plantá-los, porque me apiedei deles, serão como se nunca tivesse rejeitado. E aí ele fala, né, muito sobre todos os aspectos. Então, isso é só no livro de Zacarias, mostrando vários aspectos dessa restauração. Na verdade, eu pulei o capítulo 6, que ele fala que ele vai, capítulo 6, versículo 12 e 13, que ele vai edificar o templo do Senhor e que Deus vai se sentar ali com glória e vai reinar sobre todas as nações. Então, nós temos todos esses diferentes elementos que falam sobre a restauração. Então, eu coloquei em destaque duas lacunas. Então, todas essas profecias que são semelhantes a várias profecias que temos em outras partes, né, das Escrituras, mas o que nós estamos encontrando em Zacarias 12, que completa, que preenche lacunas, que mostram um aspecto que não estava tão visível antes. Como é que Deus vai dar livramento? Isso é uma coisa comum nas profecias de restauração. Eu vou trazer vocês de volta, vocês não vão mais ser vítimas, vocês não vão mais ser dominados por outras nações. Então, esse livramento, essa vitória que fala em outras partes de Zacarias, em outros profetas, é uma coisa que aqui no capítulo 12 fala a respeito de esse livramento. Não é qualquer livramento, não é só tirar de Babilônia, tirar do Egito, é algo muito mais forte do que o primeiro êxodo com Moisés, ou do que o retorno da Babilônia. Agora, Zacarias 12 fala que esse livramento é um livramento muito maior do que qualquer outro. Então, o final da história, Deus já fez isso muitas vezes, muitas e muitas vezes. Deus trouxe salvação, Deus trouxe livramento, Deus libertou, deu vitória em batalhas. No século XX, nós vimos a nação de Israel recebendo o livramento de Deus, dos ataques de nações em volta de Israel. Mas essa de Zacarias 12, depois vai falar mais no capítulo 14, é um livramento sem precedentes. É um final de história muito mais forte ainda do que em qualquer outra época da história. É realmente um ponto culminante, é um ponto máximo da história. Então, é um final digno de final, porque vai ser não só uma grande guerra, mas eles estarão em perigo, há instantes de serem totalmente exterminados. Vários países islâmicos falam assim: nós temos que acabar com Israel, varrer do mapa. Hitler queria acabar com todos os judeus na face da terra. Sempre a ideia, no livro de Esther, a ideia do inimigo é acabar, exterminar por completo. Mas, embora já tenha havido várias tentativas de acabar com a linhagem de Abraão completamente, de exterminar, várias tentativas de extermínio, mas nunca houve, nunca 6 milhões de judeus na Segunda Guerra, na época da Segunda Guerra, mas não acabou com os judeus. Mas nesse momento da guerra final, eles estarão muito próximos. A gente não sabe exatamente como vai acontecer, mas a descrição é que realmente não teria nenhuma chance deles escaparem dessa vez, nem de ter sobreviventes. Então, é uma grande guerra, é um momento, vai ter muita morte ainda, mas Deus, a volta de Jesus, o momento culminante da história é Jesus voltando e livrando desse momento de grande perigo. Então, esse é um aspecto que Zacarias 12 traz
E não só tem confirmações em Joel 3, no livro de Apocalipse, etc. E agora, a outra coisa que eu estou colocando em destaque aqui, e é isso que eu queria chamar a atenção, é que para que haja tudo isso, né, principalmente, assim, por exemplo, Deus vai trazer seu povo de volta. Eles vêm para a terra. Eles vão ter paz e prosperidade, restauração do reino. Deus vai habitar lá. Outras passagens proféticas, por exemplo, Ezequiel 36 ou Jeremias 31, Deus revelava assim: eu vou fazer uma nova aliança, eu vou renovar a aliança. Joel 2 fala de arrependimento. Então, os outros profetas falavam de algo que tinha que acontecer. Agora, quando a gente olha para a história, principalmente a história recente, que o povo, não todos os judeus do mundo inteiro, mas houve um grande retorno de muitas partes do mundo, da África, da Ásia, das Américas, da Europa. Houve um grande retorno de judeus de várias partes do mundo para a terra de Israel. Mas não houve um momento de arrependimento nacional, de retorno para Deus. Pelo contrário, Israel hoje é um país, é uma sociedade secular. Tem os judeus ortodoxos, eles são uma minoria. Eles não são a maioria do país, da população. Então, quando nós olhamos para as promessas de Deus, o que Deus vai fazer com Israel, fica faltando algo muito importante, e às vezes a profecia já pula direto para o fim. Eu vou trazer vocês de volta e vocês vão ser prósperos, né? Tem havido mais prosperidade em Israel, embora tenha também muita gente pobre também, as mesmas dificuldades de qualquer sociedade. Então, não tem ainda essa restauração de unidade, de harmonia, de paz entre outras nas nações, vitória. Não, nós não vimos isso ainda. Mas, principalmente, nós não vimos algo que agora nós estamos olhando, que Deus está dizendo, olha, eles na terra, sendo, né, nós não sabemos a sequência exata, mas Zacarias 12, descrevendo como Deus dará vitória nessa grande batalha final, e aí ele fala, mas eu vou derramar no meio disso, antes, durante, depois, a gente não sabe exatamente, porque as profecias não têm esse tipo de sequência cronológica, mas ele está dizendo, não é suficiente reunir de todas as partes do mundo e voltar a viver, morar em Israel. Não é suficiente nem mesmo ter a grande libertação, a grande salvação. Tem que acontecer algo. Deus está esperando, a história espera. O final da história não é somente porque Deus prometeu para Abraão, então os seus descendentes vão voltar a habitar na terra. Ou Deus prometeu livrar de todas as nações que vão lutar contra eles, então Deus dá essa vitória, Jesus aparece. Mas mais do que isso, o mais importante de tudo, o centro do drama, o centro da história de Deus, o que Deus vem desejando durante toda a história. Se você lê os profetas, mesmo com Moisés, lá no início, ele fala assim, mas um dia eu vou circuncidar o coração de vocês. Porque ele falou, vai acontecer, vocês vão me abandonar, vocês vão para a terra prometida, mas vocês vão se esquecer de mim, vocês vão me abandonar, mas um dia eu vou circuncidar o coração, está em Deuteronômio 30. Deus falava com os profetas, eu fiz tudo por vocês. Jeremias, Ezequiel, eles descrevem, Oséias, eles descrevem como romance. Eles escrevem exatamente como uma esposa infiel. Jeremias, Deus fala
por meio de Jeremias: vocês me amavam, vocês me seguiam, mas depois vocês me abandonaram. Oseias vai se casar com uma prostituta para demonstrar, para exemplificar para eles o que Deus sofreu. Nós pensamos assim: coitado dos judeus que tanto sofreram. Sim, muito sofrimento. Coitado de toda a humanidade que sofre os efeitos do pecado. Coitado daqueles que são doentes, daqueles que são pobres, daqueles que são oprimidos, daqueles que sofrem. Famílias divididas, crianças perdidas. Quanto sofrimento, quanta enfermidade. É muito sofrimento, mas eu quero mostrar que a Bíblia retrata, e não é muitas vezes, mesmo os profetas que tinham uma proximidade com Deus, eles nem sempre eles conseguiam ver ou mostrar o quanto que Deus sofria. Mas temos alguns vislumbres, por exemplo, em Isaías 63, quando Deus fala assim: em toda a angústia de vocês, eu fui angustiado. Eu me senti angustiado em todo momento, no deserto, em cada situação, mas vocês não voltavam para mim. No livro de Oseias, Deus fala: eu vou castigar porque vocês me abandonaram e eu vou esperar. Tem um texto profundo que ele fala: eu vou esperar. Oseias capítulo 5, ele fala assim, Oseias 5, versículo 15: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Oseias 3, versículo 1, Deus fala com Oseias, o profeta: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel. O Senhor ama os filhos de Israel. E ele espera no versículo 5, depois: tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor. O retrato, o quadro dos profetas, Deus fala assim: como meu coração arde. Eu vou ler mais 2 ou 3 textos. Eu acho que é muito importante a gente captar esse sentimento de Deus. Oséias também, 11, versículo 1: quando Israel era menino, eu o amei. Do Egito chamei meu filho, mas quanto mais eu o chamava, tanto mais se iam da minha face. Nós precisamos entender a dor do coração de Deus. Como Deus vem sofrendo séculos, milênios, durante toda a história. Começa lá atrás, quando ele amou Adão e Eva e eles foram atrás de mentira. Na época de Noé, que Deus ficou tão condoído no coração que ele chorou: por que eu fiz o homem, a humanidade, se ia virar tudo isso aqui? Então Deus, especificamente por Israel, ele fala assim, todo esse capítulo 11 de Oseias, eu ensinei, versículo 3, eu ensinei Efraim a andar, tomei pelos braços, mas não conheceram, eles não viram que era eu que estava fazendo isso. Versículo 7, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Mas o versículo 8, ele fala: como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria? Está comovido em mim o meu coração, todas as minhas compaixões a uma se acendem. Jeremias 31, ele fala a mesma coisa, ele fala que como que cada vez que ele pensa em Efraim, o coração dele se comove. Jeremias 31, versículo 20: não é Efraim meu filho precioso, filho das minhas delícias? Embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Então, esse é o coração, esse é o drama, esse é o sentimento de Deus. E nós, como cristãos, como parte das nações, dos gentios, nós não podemos ignorar
o sentimento de Deus pela nação de Israel. Porque Deus quer todas as nações. O chamado de Abraão, o chamado de Israel é para levar o amor de Deus a todos, mas o que ele projetou, o que ele planejou para Israel, ele quer terminar. E não é um plano frio, não é assim, eles não serviram meus propósitos, eu vou descartar, vou pegar outro. Não, ele tem esse amor. Paulo, em Romanos 9, expressa esse amor. E ele diz, eu poderia até desejar perder a minha própria salvação para que Deus pudesse receber aquilo que ele deseja, aquilo que ele espera. Então, o que nós queremos entender é que esse final da história, o final da paixão de Deus, como Deus quis, né? Nós lemos a semana passada, mas eu vou voltar nesse ponto em Oséias 2, quando ele fala que iria atrair, depois de visitar, depois de disciplinar, depois de abandonar seu povo, para que eles pudessem acordar no meio do sofrimento e voltar a ele. Então ele fala em Oséias 2,14, eu atrairei, levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Gente, isso é tão comovente. Isso é alguém não só querendo conquistar o coração de alguém para namorar, mas é Deus ao longo da história fazendo tudo, sendo rejeitado. Eu acho que não tem uma dor maior do que alguém se doar tanto quanto Deus se doou, dar a própria vida e ser rejeitado. O amor de Deus ser pisado aos pés, o amor de Deus ser rejeitado. E a gente pode pensar, não, então esse povo não merece Deus, mas nós somos iguais. Como que Deus vai chegar a um final? Como é que essa história vai chegar a um final feliz? Deus não obriga, Deus poderia governar sobre a humanidade toda e ninguém nem levantar a cabeça contra ele, mas o drama da história é Deus conquistando, Deus falando ao coração. E em Zacarias 12, esse versículo que nós estamos estudando, quando ele fala, então, no meio dessa grande guerra, no meio dessa situação, eu não sei exatamente como vai acontecer, eu tenho muitas perguntas. Em que momento o povo de Israel vai enxergar? É quando Jesus volta, é quando todo olho vê Jesus no seu retorno, de acordo com Apocalipse 1:7 e Mateus 24. Mas como que isso vai acontecer? Tem muitos detalhes aqui que a gente não entende. Mas o importante é que essa paixão de Deus vai dar fruto. Vai chegar o momento, e ele fala assim, vou derramar sobre eles o espírito de graça e de súplica. É um espírito de graça, de ter condições de clamar a Deus, de ter condições de ver Deus, de ver Jesus. É o espírito de humildade, porque quem é orgulhoso não vai suplicar, não vai pedir misericórdia, mas ele vai derramar o espírito de graça e de súplicas. Isso é essa combinação misteriosa, porque por que ele não derramou esse espírito há muito tempo? Por que ele não faz isso agora? Ele derrama, sem o espírito de graça e de súplica, nós não temos condições de nos voltar para Deus, de enxergar, de ver o quanto que nós rejeitamos. Isso aqui não é pouca coisa, isso aqui não é um entendimento teológico, isso aqui não é um convencimento mental, isso aqui é algo profundo. Eles vão olhar, eles vão sentir tão profundo
que eles vão chorar como se fosse o único filho deles que morreu. Não pode ter uma tristeza maior do que isso. Mas eles vão ter essa graça e esse espírito que traz graça e traz súplicas, mas dentro de uma preparação. Deus não derrama esse espírito assim sobre pessoas. Ele poderia ter feito em outra época da história, mas não é assim que funciona. Não é preciso do Espírito de Deus, mas precisa também de todo esse contexto. Até mesmo depois do Holocausto, muitos judeus continuaram endurecidos contra Deus, porque ficaram desiludidos, ficaram amargurados. Então não é só o sofrimento sozinho que faz, mas mesmo o sofrimento não traz o resultado se não tiver esse derramamento do Espírito de graça e de súplicas. Então, em Oséias 2, ele fala, naquele dia, versículo 16, diz o Senhor, me chamarás meu marido, não me chamarás mais meu mestre. Versículo 19, desposar-te-ei comigo para sempre. Então é o casamento. Esse é o clímax da história. Esse é o final que nós estamos esperando. Mas para que tenha esse final, precisa ter essa experiência que nós estamos vendo aqui. Vamos voltar então para Zacarias 12. Só vamos pensar um pouquinho mais em cada parte desse versículo. Então, derramarei sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o espírito de graça e de súplicas. Aqui também, não de forma tão viva como está aqui, mas o que vai acontecer? Tem outras escrituras que falam a respeito desse momento. Mas antes vamos terminar, vamos olhar para as outras partes do versículo. Então, vai haver um derramamento do Espírito. Joel fala assim, naqueles dias derramarei meu Espírito. A gente pensa numa coisa assim, pentecostal, como foi no dia de Pentecostes, mas em Joel 2, quando ele fala sobre arrependimento de coração, não rasguem as vestes, rasgue o coração. Ele fala sobre profundo arrependimento e ele fala que então haverá o derramamento do Espírito sobre toda a carne e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então vai haver um avivamento, vai haver um reencontro, vai haver uma coisa gloriosa, uma coisa impensável. Isso, outra vez, vai acontecer só na hora que Jesus aparece visivelmente? Não sei exatamente como será isso. Mas ele fala aqui que eles olharão para mim. Eles olharão para mim a quem trespassaram. Tem, obviamente, os judeus que não acreditam que Jesus é o Messias, eles interpretam esse versículo de outra forma, eles não acham que está se referindo a Jesus. Mas, só para a gente confirmar, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34, fala assim, só para a gente confirmar que quando ele está falando aqui em Zacarias, eles olharão para mim, a quem trespassaram. Olha o que está escrito em João 19, 34. Jesus já tinha expirado na cruz, e aí no versículo 34, contudo, um dos soldados trespassou-lhe o lado, furou o lado dele com uma lança. Imediatamente saiu sangue e água. Aquele que ouviu testificou, que é o João, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creais. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Isso uma profecia do livro de Salmos. Mas aí ele fala, João 19, 37. E como diz outra escritura, olharão para aquele a quem
trespassaram. Então, João, com a inspiração do Espírito Santo, ele aplica o texto de Zacarias 12, versículo 10, a esse, assim, quem é aquele que eles trespassaram? Ele descreve como o soldado furou com lança o lado de Jesus e ele aplica o versículo, olharão para aquele a quem trespassaram. Eles não olharam ainda, mas João está dizendo, quem é aquele a quem trespassaram? É esse Jesus na cruz. Então, olharão para mim, voltando para Zacarias 12, 10, olharão para mim a quem trespassaram e o prantearão como quem pranteia por seu filho único, e chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Então, aqui está falando a respeito de um arrependimento profundo. E eu só queria confirmar em 2 outros textos rapidamente. Ele fala assim, Jeremias 31, versículo 9, porque no versículo 8, Jeremias 31, ele está falando que vai juntar, vai trazer as pessoas de todas as partes do mundo, né, de onde foram dispersos. E no versículo 9, Jeremias 31, 9, ele fala, virão com choro, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto, porque eu sou pai para Israel, Efraim é o meu primogênito. Então, ele está falando sobre esse choro que vai haver. Não aconteceu ainda esse tipo de choro nacional, uma coisa coletiva. Jeremias também 50, versículo 4, naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, os filhos de Israel virão, eles e os filhos de Judá. Muitas vezes os profetas viam que haveria unidade, não haveria mais barreira, não haveria mais divisão. Os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor seu Deus. Então, aqui nós temos essa cena, aqui em Jeremias, ele está falando assim, até a volta deles para a terra será com choro, com arrependimento. Mas nós temos muitas pessoas que estão na terra já, e não sabemos exatamente como vai acontecer, mas Zacarias 12 é no contexto da grande guerra. Olharão, eu já mencionei isso na outra aula, mas eu quero mencionar de novo, né? Tem um drama muito profundo na história de José do Egito, de como ele foi vendido pelos irmãos, ciúme, ódio, como ele sofreu na prisão, como ele ficou anos ali. E daí, assim, o pai dele sentiu muita dor, muita tristeza pela ausência. Ele achou que José tivesse morrido. Nós não sabemos quanto que os irmãos sentiram. Eles queriam se livrar dele. Mas aí, quando tem toda aquela história de como tinha fome sobre toda a terra, falta de alimentos, e quando eles foram para o Egito, José reconheceu, ele viu quem eles eram, e ele foi preparando o terreno. Ele não foi assim logo assim, que bom, meus irmãos chegaram, vou me revelar. Isso pode ser uma chave para entender que José, como figura, como apontando para Jesus, ele não se revelou durante séculos, ele não se revelou ainda. Mas José preparou todo o caminho, tem toda uma história descrita com muitos detalhes no livro de Gênesis, como José foi preparando o caminho, obrigando a enviar Benjamim, fazendo com que eles se sentissem culpados, tentando fazer com que eles pudessem viver novamente o que eles fizeram com José, que eles começassem a se sentir culpados também de deixar Benjamim. Ele segurou Benjamim lá, enfim, ele preparou todo o cenário, preparou tudo, e aí
é interessante que quem chorou mais nessa história de José foi o próprio José. Então, é isso que eu estou querendo mostrar. Os irmãos acabaram chorando muito junto no momento da revelação, mas quem está chorando mais? Quem está sentindo falta dos irmãos? Quem está chorando mais por toda essa situação adversa é o próprio Jesus. Ele que deu a vida, ele que foi rejeitado, ele que providenciou tudo para trazer libertação. Mas olha que momento dramático, que final de história, que situação inimaginável. Esse drama de como ele até o texto no livro de Gênesis fala que ele se disfarçou, ele já era, acho que tinha uma aparência meio diferente, que estava mais parecido com os egípcios, não sei o que ele fez para se disfarçar mais, mas aí teve um momento que ele falou assim, eu sou José, e ele tinha dado várias provas, que ele colocou todos os irmãos sentados de acordo com a idade, como é que ele podia saber disso, ele deu várias dicas que eles tinham que pensar, nós vendemos nosso irmão para o Egito e tem alguém que nos conhece, alguém sabe da nossa data, nossa relação de nascimento, de idade aqui na família, mas enfim, eles não conseguiram entender. E quando José falou assim, eu sou José, custaram acreditar, custaram enxergar, mas foi um momento de muita emoção, foi um momento muito dramático. Então, essa é uma pequena amostra. Uma outra coisa bem mais simples, mas assim, que mostra o que é olhar para Jesus, é a conversão de Saulo, que virou o apóstolo Paulo, como ele estava perseguindo os seguidores de Jesus, trabalhando contra. E aí veio aquele momento da conversão em que uma luz brilhou e ele não conseguiu ver claramente, porque ele ficou cego, mas foi ali que ele teve uma experiência de olhar, ele teve uma experiência de encontro. Então também retrata, né, numa pequena medida, esse momento dramático da história em que os irmãos físicos, os irmãos biológicos, Jesus veio como parte da nação de Israel, foi rejeitado pelos seus, mas vai ter um final, vai ter um momento tremendo. Então, todas essas coisas que Deus promete para o povo de Israel, a restauração, o reino, a alegria, a celebração, nada disso pode acontecer se não houver esse momento de choro. Não vai ser simplesmente, passou, podem vir todo mundo, agora eu não estou mais bravo com vocês. A Bíblia tem aquelas 7 festas que falam da sequência, do plano de Deus. E a penúltima festa, antes da festa final, da festa dos tabernáculos, de Deus habitar conosco, de ter alegria, celebração, a última festa antes dessa festa final é o dia da expiação. É um dia de choro. Então vamos terminar hoje lendo o que está escrito aqui. Do versículo final do versículo 10 em diante, que ele fala assim, eles olharão para mim, o olhar, ter os olhos desvendados, tirar o véu, tirar as escamas, tirar aquilo que Paulo também fala em Coríntios, que Deus desse século cegou nossos entendimentos, e tem muita coisa que mesmo aqueles que já tiveram uma revelação que Jesus é o Messias, aqueles que já enxergaram alguma coisa, 1 João 3 fala assim que um dia nós vamos ver Jesus como ele realmente é. Então, olhar para quem foi trespassado, olhar para ele e entender o que nós entendemos também, o que nós fizemos para rejeitar. Não é
assim, para muita gente, conversão é passar por um batismo, é mudar de igreja, é mudar algumas regras. Gente, olha o que precisa acontecer, né? Joel 2 fala sobre isso, é um arrependimento profundo, não é uma coisa superficial, não é simplesmente mudar de conceito, mudar de teologia, é olhar para aquele que foi trespassado, é ter uma visão diferente, uma visão verdadeira de quem é Jesus. E isso vai trazer inicialmente uma tristeza. Vai trazer uma tristeza. É pensar em quanto que nós estamos vivendo como se Jesus não tivesse dado a vida por nós. É não enxergar, é não entender quem é esse Jesus, o que ele veio fazer. O cristianismo tem perdido a visão do que é realmente ser um seguidor de Jesus. Então, sobre o povo de Israel, e isso vale para nós também, né? É um pranto como quem pranteia por seu filho único. Versículo 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale de Megido, ou Megido, né? Armagedon. É interessante que esse pranto que está comparando, provavelmente esteja se referindo à morte do rei Josias. O rei Josias foi um rei muito bom, muito temente a Deus, mas ele foi morto numa batalha, e fala que em Crônicas, em Reis, né, conta como houve uma grande lamentação, uma lamentação nacional. Eles perderam alguém que tinha realmente sido um rei maravilhoso para levar o povo de volta a Deus. Então será grande o pranto em Jerusalém. Isso aqui, como eu falei, eu não sei se Jesus está voltando, pelo menos a maneira como a gente sempre imagina a volta de Jesus, vai ter espaço para tudo isso que vai acontecer. Versículo 12, a terra pranteará, cada família à parte. Então vai ser uma coisa coletiva, todo mundo pranteando, todo mundo enxergando, vai ser algo assim, coletiva, de todo mundo, nacional, mas ao mesmo tempo individual, cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã. Natã era um dos filhos de Davi. Então ele está falando sobre as famílias da liderança, as famílias governantes. Então, todas as famílias pranteando. Isso aqui não é uma cerimônia simples, vamos fazer alguma coisa coletiva. Não, isso aqui é uma coisa profunda, isso continua na casa. Cada família, as esposas, as famílias, todo mundo participando, todo mundo sentindo. Então ele fala da liderança dos governantes, né, Davi e Natã. E no versículo 13, ele fala da casa de Levi, o sacerdote. E Simei era um dos filhos dos descendentes de Levi também. Então, era as casas da liderança civil e da liderança espiritual, né? dos descendentes de Davi e dos descendentes de Levi. Eles eram representativos como liderança, eles são citados especialmente, mas no versículo fala assim, todas as demais famílias, todas as famílias, cada família à parte e suas mulheres à parte. E depois no versículo 13 fala que naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, contra o pecado e contra a impureza. Então, eu confesso, eu não tenho a menor ideia de como essas coisas vão acontecer, de como vai se encaixar com outros acontecimentos da segunda vinda, mas na próxima aula nós vamos falar sobre essas profecias do Novo Testamento, né? Porque esse texto, essa profecia de Zacarias é citada 3 vezes no Novo Testamento. Uma nós já lemos no Evangelho de João. João relaciona
essa profecia com o fato de Jesus ter sido trespassado na cruz. Então, há uma conexão muito clara, uma interpretação das Escrituras de que esse versículo, quando fala olharão para mim a quem trespassaram, está falando sobre Jesus na cruz. Nós temos essa confirmação sem nenhuma possibilidade de questionar. E as outras duas menções que nós vamos tratar mais na próxima aula Apocalipse 1:7, que fala que Jesus vai voltar e que todo olho o verá. A gente sempre lembra e cita essa parte. Quando Jesus voltar, todo olho o verá. Mas ele continua dizendo naquele texto que todas as tribos da terra prantearão. Então ele está se referindo exatamente a essa profecia de Zacarias. E Jesus, em Mateus 24, os outros evangelhos também citam também Jesus citou esse texto quando ele falou, então, depois da tribulação, depois de tudo que vai acontecer antes da volta de Jesus, Jesus vai voltar. Ele falou, Filho do Homem, o sinal do Filho do Homem no céu, todo olho vendo, e todas as tribos da terra. Então, ele está fazendo uma referência, está citando esse texto de Zacarias 12. Agora, quando que acontece esse arrependimento nacional? Como normalmente a gente pensa, quando Jesus voltar, quando todo olho for ver a volta de Jesus, não tem mais chance, não tem mais oportunidade de arrependimento. Mas ele cita, nesses dois textos, ele cita o texto de Zacarias que fala que vai ser um tempo de arrependimento, vai ser um tempo de pranto. Então, tem muita coisa que nós não sabemos, tem muita coisa que não entendemos direito, mas nós podemos dizer, vai ter um grande clímax, vai ter um ponto culminante de toda a história. E a dor de Deus, a dor do coração de Deus, essa dor vai ser amenizada, vai ser satisfeita. Quando nós passamos por uma grande tragédia, não tem. A dor, geralmente a dor de separação, ela não tem uma resposta, ela não tem uma coisa que satisfaz. O que poderia satisfazer a dor de uma separação, a dor de uma morte, a dor de uma perda? O que pode mudar aquela dor? É quando há um retorno, é quando há uma restauração, é quando Marta e Maria perderam o irmão foi ressuscitado, então a dor do coração delas foi amenizada, foi resolvida aquela dor. E a Bíblia fala que todas as lágrimas serão enxugadas, vai haver uma solução para as nossas dores. Agora a pergunta e a dor do coração de Deus? Deus que está chorando séculos e séculos, ansiando por seu povo. Então, aqui está falando sobre um pranto, está falando sobre uma dor comparável à dor de perder o filho único ou o filho primogênito, mas é uma dor que tem solução. Essa dor, esse pranto do povo de Israel é para satisfazer, é para curar a dor do coração de Deus. Porque finalmente não é Deus que está sentindo dor porque nós nos apartamos dele, mas é nós que estamos sentindo a dor de ter nos apartado dele e de estar voltando a ele, de estar enxergando quem ele é. Então esse final da história tem algo muito positivo, isso tem algo muito maravilhoso, porque todo o contexto aqui de Zacarias, tanto porque eles vão receber o Espírito de graça e súplicas, e porque capítulo 13, que é continuação, não tem essa divisão de capítulo, 13:1 fala assim, naquele dia haverá uma fonte aberta. Esse pranto, essa lamentação, esse dia de expiação que o
a nação de Israel vai passar, vai abrir uma fonte de purificação. Então, e a Bíblia fala a respeito de casamento, fala a respeito de todas essas coisas que nós vamos ligar esses pontos, né, essas pontas soltas, né, nós vamos ligando isso na próxima aula para mostrar que tem alegria, tem celebração. Eu falei assim, as profecias de restauração falam de livramento, falam de celebração, falam de restauração, mas não pode haver nada disso se não houver o dia da expiação. Não pode haver nada disso se não houver o pranto diante daquele que foi traspassado. Então, é uma profunda tristeza, é uma lamentação de partir o coração, mas é algo que vai curar essa dor do coração de Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor é capaz de sofrer muito mais, de suportar muito mais dor do que nós, mas essa dor que está no teu coração, ela vai ter uma cura. Não é só a nossa dor que vai ser curada quando o Senhor voltar, mas vai haver alegria, o Senhor vai celebrar, o Senhor vai ter alegria, porque teu povo vai voltar totalmente para ti, Senhor, vai ter um verdadeiro arrependimento, vai ter uma verdadeira aliança eterna, vai ter algo que o Senhor anseia, que o Senhor está preparando, circuncisão do coração, casamento, aliança eterna. Nós ansiamos por isso, Senhor, e muito obrigado por saber que o Senhor está sofrendo por nós, mas que haverá uma resposta e que o teu coração também vai ser curado. E nós te agradecemos por isso e por ter revelado essas coisas para nós, em nome de Jesus. Amém.